Bolsonaro quer ser ditador? Eu acho que Bolsonaro não quer ser ditador. Há dois sentidos para o querer, né? É um querer sonhador, um devaneio. Nesse aspecto, ele pode querer. Aliás, nesse aspecto, todos os políticos, não é que eles queiram ser ditadores. Eles querem ficar no poder sempre, se possível, por meio das eleições. Né? Todo mundo quer ser um PRI, um PRI mexicano, que ficou 70 anos no poder por eleições. Só que isso não acontece. Isso é raríssimo. O caso do México, um pouco talvez o caso da Suécia, com domínio da social-democracia por muitas décadas seguidas. Mas fora esses casos, não tem mais nenhum. A alternância de poder é normal. É o sonho de todo político. Então talvez Bolsonaro, em algumas dessas falas dele, ditatoriais, ele esteja expressando esse devaneio de todo político, querer ficar no poder para sempre. Então, nesse aspecto, ele gostaria sim de ser um ditador. Mas essas declarações dele, uma coisa é o que o Bolsonaro fala, outra coisa é o que o Bolsonaro faz. Há uma dissonância entre a fala e o fazer. Tá? O Bolsonaro se comporta pensando na eleição de 2022. Inclusive, disse muito precocemente, já disse isso, procurem na internet, está lá. Ele dizendo que é candidato à reeleição, os filhos dizendo, você vai ver, já dizem até 2026, já supõem que a reeleição está assegurada, está ganha. Então ele se comporta pensando na reeleição. E o que tem a ver a fala dele com a reeleição em 2022? Ele não se comporta, Bolsonaro não mexe nenhuma peça, as ações dele, porque se alguém quer ser ditador, ele tem que começar a mexer as peças nos cargos, quem ele coloca onde, imaginando um golpe de Estado. E ele não faz isso. Bolsonaro não faz isso. Está lá o ministério, ele mexe o menos possível. Aquele ministro do turismo lá sofreu inúmeras críticas, denúncias, processos, e ele não tira. Muito conservador com relação a tirar os ministros. Saiu Bebiano, saiu da educação, mas ele procura manter a equipe. Ele poderia estar mexendo a equipe de ministros visando um golpe militar. Os militares que dão declaração no governo dele são militares de pijama, que não comandam mais nenhuma tropa. Os próprios militares são divididos entre eles. A Marinha quer o seu submarino nuclear, tem uma determinada aliança com a França para o desenvolvimento e o funcionamento, lá colocar em funcionamento submarino nuclear. A aeronáutica tem os caças suecos, aí tem um outro alinhamento. O exército dentro dele é dividido. Né? Então as Forças Armadas não são um bloco monolítico que você dê uma ordem e todas sigam a mesma ordem. Não é assim. Né? Ele teria que estar montando isso dentro das Forças Armadas. E também ele não tem autoridade para isso. Ele nunca chegou a ser um militar de alta patente. Ele foi expulso, né? Aquela expulsória bem brasileira que você aposenta alguém, reforma com baixa patente. Tá? Então ele não tem autoridade sobre as Forças Armadas. No Congresso ele não consegue nem dominar o seu próprio partido. Então como é que alguém que não consegue controlar o seu partido pelos meios políticos vai controlar um país inteiro por meios ditatoriais? Então, por que tem essa disjunção entre a fala de Bolsonaro e as ações de Bolsonaro? Ele não age para se tornar um ditador, mas ele fala como se ele quisesse ser um ditador. Isso tem a ver com a disjuntiva entre comunicação e realização. A comunicação, muitas vezes, o eleitor quer ouvir, o eleitor ele é impactado por mensagens de comunicação que são diferentes das práticas. Tá? Então a mensagem de comunicação de Bolsonaro, as mensagens, são para mostrar que ele é um líder forte, que ele é alguém forte, que ele enfrenta, que ele vai lá, enfrenta interesses. Então todo esse conjunto de declarações ditatoriais, o que os eleitores de Bolsonaro, muitos de seus votantes, têm dado de pesquisa, tá? Entre e procure na internet, pesquisa da época do segundo turno, mostrando que queriam um líder forte, um líder que usasse de seu poder de decisão para enfrentar os problemas do Brasil. Então, quando ele dá essas declarações, ele está comunicando isso, ele está agradando àquele que votou nele com declarações fortes, o que não necessariamente significa que ele
fará isto. Mas ele está fazendo uma comunicação correta para esse grupo de eleitores. Visando o quê? Visando a eleição de 2022. Ele quer manter esse grupo de eleitor próximo dele. Então é curioso, uma declaração que faz com que muitas pessoas interpretem Bolsonaro como um autoritário, ditatorial, é uma declaração que, na verdade, o ajuda para a eleição de 2022. Isso é complexo, as pessoas não percebem isso, é compreensível que não percebam. E é compreensível que rejeitem isso que eu estou falando. Eu entendo perfeitamente, dada a complexidade. Ele não faz isso pensando da maneira que eu estou falando aqui, ele faz por intuição. Qual é a intuição dele? Eu fui eleito porque eu sou um líder forte. As pessoas votaram em mim, diziam isso para ele na campanha, encontravam com ele, é isso aí, só alguém forte como o senhor para enfrentar. E ele mantém isto, é só isto. E ele mantém isso pensando o quê? Segurar o eleitor. E pensando o quê? Vai ter eleição, eu quero que esse eleitor esteja comigo. O Bolsonaro decidiu, essa estratégia que ele tem em mente, é o seguinte, ele não foi para o Congresso formar uma maioria ampla. E ele não foi para o eleitorado formar uma maioria ampla. Ele quer ter ali um grupo mínimo junto com ele, o grupo mínimo de eleitores que ele quer ter junto com ele, esse grupo, 30% que seja, suficiente para que ele vá para o segundo turno. Em estando no segundo turno, ele ampliaria seu discurso, utilizando o antipetismo para dizer, se vocês querem que o PT não chegue ao poder, só eu que estou no segundo turno para enfrentar o PT. Então, essas declarações que dão a aparência de que ele quer se tornar um ditador, na verdade são declarações úteis para ele, para manter o eleitor que ele quer que coloque ele no segundo turno em 2022. Essas declarações, é importante que isso seja enfatizado, não tem como objetivo realmente fazê-lo um ditador. Tem como objetivo marcar a imagem dele de líder forte, líder decidido, líder que enfrenta os interesses. Ele não enfrenta. Bolsonaro, ele cede. Quando ele sofre a primeira derrota, a primeira ameaça, ele cede. Então, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer uma imagem, mas a prática dele é diferente. Isso também acontece muitas vezes com líderes de esquerda. No primeiro ano do governo Lula, isso está documentado. Está documentado em textos, livros. Lula aumentou o superávit primário, economizou, reduziu um pouco, muito pouquinho, o gasto social. Só que o discurso foi inteiro do social, Bolsa Família. O gasto que ele ampliou do Bolsa Família no primeiro ano de governo não é percebido, é muito pouco, não foi percebido no orçamento, não teve um impacto, como se diz tecnicamente, um impacto fiscal. Então, as declarações públicas de Lula davam uma imensa marca, fortíssima marca do social. Mas a prática dele naquele primeiro ano não foi esta. Não era esta. Não, depois passou a ser. Aí você vai dizer, então Bolsonaro depois vai passar a ser ditatorial. Não, porque aí vai se aproximar a eleição. Ele vai se alinhar mais com os interesses dos eleitores. Outra coisa, toda vez que Bolsonaro dá uma declaração dizendo que quer ser ditador, ele leva uma pancada e recua. Então ele é medroso. Quem quer ser ditador não pode ser medroso. Tá? E outra coisa importante também, mais uma, né? Aquelas pessoas que hoje pegam cada declaração do Bolsonaro a favor da ditadura, coisa que ele sempre foi, né? E fazem meio que uma histeria em torno disso, dizendo, olha, ele quer ser ditador. Eu não acho isso bom, isso é um desserviço. Vamos supor, a pessoa que faz isso está abrindo espaço para em algum momento algum líder de esquerda que dê declarações mais fortes, não contra a democracia, mas algum tipo de declaração mais forte, alguém de direita faça histeria com relação a esse líder de esquerda. Quer dizer, o melhor é sempre tratar a realidade com os pés no chão, é atacar o que realmente é problema e não o que é uma cortina de fumaça. As declarações de Bolsonaro são uma cortina de fumaça e são direcionadas para segurar o eleitor dele. O que é problema? Decisões práticas do governo. Decisões reais do governo que prejudicam a população no curto prazo. Então as energias têm que estar voltadas para isto e não para falas
falas, a fala vai ao vento, né? As decisões reais é que são realmente problemáticas. Tá? Era essa mensagem. É o meu desejo que as pessoas não confundam o que o Bolsonaro fala com o que o Bolsonaro faz. São duas coisas diferentes.